aí, pessoal, vamos relembrar algum nosso conteúdo do nosso bimestre, falando sobre números inteiros. Nós aprendemos um novo conjunto esse ano, que é chamado de números inteiros. São os números positivos e negativos. Nós aprendemos, até o sexto ano, são os números naturais. E esses números naturais não tinha representação quando nós estávamos devendo algo, como estamos representando uma temperatura muito fria, uma profundidade. Então, houve a necessidade de acrescentar números a esse conjunto dos números naturais, onde houve o acréscimo dos números negativos. Então, ele passou a chamar conjunto dos números inteiros, que nós representamos pela letra Z, tá ok? Esse conjunto, ele tem tanto do positivo, que já nós sabíamos, até o sexto ano, nós aprendemos do zero em diante, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. E ele é infinito para a esquerda também, menos 1, menos 2. Por exemplo, quando você vai num edifício e você vai para o subsolo, então você vai para o andar de baixo e o solo representa como se fosse o zero, e o andar de baixo ficaria menos 1. Quando você vai na praia ou na piscina, você mergulha. Quando você mergulha, você está ali mostrando uma profundidade. Então, uma profundidade de 1 metro, então eu vou falar menos 1. Um submarino, quando está a profundidade de 500 metros, eu vou representar menos 500 metros. Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Nós vimos a reta numérica. A reta numérica, ele possui o lado negativo e o lado positivo. Para a direita é o positivo, para a esquerda o negativo. Nós temos um módulo. O módulo é a distância do zero, que é a origem, até o número. Então, quando eu tenho o módulo de menos 2, significa do zero até o menos 2, quantos espaços eu tenho? Qual é a distância? Quantas unidades eu tenho? Então, eu tenho 1, 2, então eu tenho 2. Qual é o módulo de mais 2? Significa, então, do zero até o mais 2, quantas unidades eu tenho? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2 também. Então, eu posso ver que quando eu estou trabalhando com o módulo, representa tirar somente o número sem o sinal. Eu não coloco sinal nele, tá? Nas nossas aulas, nós vimos também sobre oposto ou simétrico. Oposto é quem está do outro lado daquele número que eu estou estudando. Por exemplo, se eu estou falando do oposto de menos 4, se eu for dobrar essa reta numérica no marco zero, esse menos 4 cai direitinho em cima do mais 4. Então, o oposto é somente trocar o sinal. Se eu tenho menos 3, o oposto dele vai ser mais 3. Então, significa o número que está do outro lado da origem, que é o zero. Então, se eu tenho o oposto de mais 10, então fica menos 10. O oposto também é chamado de simétrico, tá ok? Se tiver na questão qual o simétrico, então eu estou falando de oposto. Nós vimos também comparação de números naturais. Aquele número natural, não, números inteiros. Quando nós estamos comparando dois números inteiros, o zero sempre é maior do que o número negativo. O número negativo sempre será menor do que zero. Então, se eu estiver falando menos 4, ele vai ser menor do que o zero. Se eu estiver falando em relação ao número positivo, todo positivo é maior do que zero. E o zero sempre vai ser menor do que o positivo. Se eu estiver falando do mais 3, o mais 3 é maior do que o zero. Agora, quando eu estou falando de negativo e positivo, todo negativo vai ser menor do que o positivo. Todo positivo maior do que o negativo. Professora, quando eu estou comparando dois números negativos, quando eu estou comparando dois números negativos, você vai observar quem está mais próximo na reta numérica do zero. Então, por isso você tem que ter na mente a reta numérica. Quem sempre está mais próximo do zero sempre vai ser o maior. Então, se eu estiver falando do menos 1 e o menos 10, o menos 1 está pertinho do zero. Então, o menos 1 ele é maior do que o menos 10. É o caso assim, se eu estou devendo R$1 a Maria e estiver devendo R$10 a João, eu vou estar devendo mais a quem? Estou devendo mais a João.
Então, eu estou muito mais negativo com o João do que com Maria. Quem está sempre mais longe do zero sempre vai ser o menor quando eu estou comparando dois números negativos, ok? Então, você sabe de toda a matéria, porque eu sei que a turma prestou muita atenção. Então, você vai lá agora e vai gabaritar esse roteiro. Tchau, tchau!